que atua no Hospital Albert Einstein. Se possível, gostaria que ela se apresentasse e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de projetos na área da saúde. Tudo bem, professora? Oi, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de uma área que eu sou apaixonada, a disciplina de gestão de projetos. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou hoje gerente do planejamento estratégico e expansões no Hospital Albert Einstein. Mas antes de estar nessa cadeira, eu fiquei 10 anos na área do escritório de projetos e controller de investimentos, né? Do Hospital Albert Einstein. Mas o interessante é que eu não vim da área da saúde, eu vim de indústria. Então, eu trabalhei muito tempo em indústria automobilística e indústria de óleo e gás, né, upstream. Então, para mim, foi uma novidade entender quantos projetos permeiam na saúde e como essas ferramentas, como que a gente consegue instrumentalizar as pessoas, né, com arcabouços tão diferentes, né, biológicas, exatas, para o mesmo norte. Então, eu tenho a certificação PMP, né, que é uma certificação que aí atribui um conhecimento em gestão de projetos. Eu também sou aluna, sou doutoranda em administração pela Université de Bordeaux. E eu tenho um foco muito em finanças, né? Então, eu fiz administração com foco em finanças. Então, eu juntei todos esses arcabouços para estar desenvolvendo as minhas atividades dentro do hospital. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora. E a professora também leciona, né? E hoje está à frente de uma pós-graduação, um certificado, né? Um duplo certificado, né? Que é especificamente de gestão de projetos na área da Em saúde, né? saúde. Exatamente. Eu sou coordenadora do Certificate em Excelência e Performance em Gestão de Projetos, com foco em healthcare. E ele tem dupla certificação, né? Sai com o certificado do Einstein e com a Université de Paris, né? Uma das mais conceituadas aí do mundo. Professora, então assim, gestão de projetos, para quem está iniciando, imagina que é alguma coisa relacionada à construção civil, a máquinas e equipamentos, né? Alguma coisa bem física mesmo, né? Então, existe gestão de projetos na área da saúde também. Claro, quando a gente olha a etimologia da palavra projeto, né, é interessante, porque ela vem do latim, que significa lançar-se para diante. Olha que legal. O projeto ele nasce, pessoal, por uma dor que a organização sofre ou por uma oportunidade que ela vislumbrou. Então, independente do setor onde vocês atuam, projeto é uma disciplina inerente. Por quê? Todas as organizações, independente do segmento, e a saúde, ela tem isso muito forte, que é buscar melhoria, buscar uma melhora na assistência, com qualidade, com segurança. Então, projetos borbulham dentro da organização, né? E quando a gente pensa como os projetos nascem, basicamente é isso, uma dor e uma oportunidade, né? Algo que está te machucando, você fala, poxa, eu preciso construir um projeto para mitigar isso. Ou uma oportunidade, né? Ele atua na visão de futuro da organização. Para onde a organização quer chegar? Então, um dos pontos que eu acho super importante quando a gente fala em projeto, a organização ela está em algum lugar, né? Qual é a situação atual? E aonde ela quer chegar? Que é a sua visão de futuro. E é aí que os projetos entram, porque os projetos, pessoal, são instrumentos poderosos de mobilização organizacional para concretizar uma estratégia. Então, qualquer organização tem suas visões de futuro. Então, elas desdobram isso através de projetos para desbravar o status quo. Então, a saúde, sim, tem projetos e tem bastante projetos, sejam projetos de expansões, sejam projetos de sustento, manter a operação existente, sejam projetos regulatórios, perdão. E eu falo, o setor da saúde, ele é complexo nesse sentido, porque é um dos setores mais regulados que a gente tem. E agora com a pandemia, prof, então necessitou de bastante gestão de projetos, porque provavelmente o Hospital Albert Einstein
Eu conheço pouco, mas é o maior da América Latina, né? A maior instituição de saúde da América Latina. Vocês atendem o governo de São Paulo também, né? Olha, a gente tem um braço, de fato, de saúde suplementar e saúde pública, né? Então, eu falo que na pandemia foi um prazer para mim. Eu falo que foi um divisor de águas e foi quando eu fechei a minha estada no escritório de projetos corporativo, foi a entrega da primeira onda, né? E eu falo que a gente fez projetos tão grandes, a gente ampliou tanto a nossa capacidade de atendimento, seja na saúde pública ou na suplementar, foram mais de 700 leitos, né, que a gente contribuiu. E a primeira coisa, quando a gente falou de pandemia, era entender quais são as restrições, quais eram as restrições para esses projetos. Então, a gente mapeou que eram ventiladores mecânicos e pessoas, né, humano, que estaria ali no front, né, então a gente criou squads, né, então a gente começou a descentralizar, de fato, a tomada de decisões, para que fosse possível entregar valor muito mais rápido, né, então eu entendo que gestão de projetos foi fundamental para a gente conseguir ampliar as nossas capacidades, não deixar faltar insumo dentro da organização, apoiar o Sistema Único de Saúde através das parcerias que temos com os hospitais públicos da região. Então, foi fundamental, professor. Então, por exemplo, quando vocês participam de alguma demanda, né, uma necessidade do governo do estado, vou pegar esse exemplo, existem outros, né? Vocês recebem um determinado escopo do governo do estado e a partir dali vocês acionam as ferramentas de gestão de projetos. Sim, exato. Então, quando a gente recebeu, né, a proposta de inaugurar o Pacaembu, foram 200 leitos, né, sendo 184 leitos de clínica médica, cirúrgica, né, clínica médica, e 8 leitos de estabilização, né. Então, a gente colocou, né, quando a gente pegou a chave do Pacaembu, até colocar isso em operação, demorou menos de 23 dias. Então, é óbvio que são várias ações concatenadas para a gente conseguir chegar nesse objetivo, né? Então, foram várias equipes trabalhando de forma autônoma. Então, eu falo que a gente criou um núcleo de planejamento da crise e a gente trabalhou com squads. Então, a gente tinha um squad de recursos humanos, que ele tinha um foco muito em trilhar currículos, fazer entrevistas, treinar esses profissionais. Em 23 dias, a gente adentrou para o nosso sistema mais de 1.000 colaboradores. Então, todas essas squads, seja de engenharia e obras, né, que de fato que era para executar, engenharia clínica, a equipe de suprimentos para a compra dos insumos, né, a parte de educação corporativa para a gente treinar esses indivíduos para eles estarem no front. Então, foi várias ações coordenadas, né? Então, foi muito gratificante ver que se eu pensasse isso, professora, 2 anos atrás, que a gente conseguiria aumentar a nossa capacidade instalada para quase um adicional de 700 leitos em 30 dias, eu ia falar que era impossível. Hoje, depois, com a pandemia, a gente fala que nada é impossível. Eu falo que o ser humano ele tem a capacidade de puxar para si a responsabilidade. Eu falo que isso foi um grande aprendizado para mim, né? De você descentralizar as tomadas de decisão e confiar nos times, né? Projeto é isso, pessoal. É feito de pessoas para pessoas, né? Então você precisa entender de gente. E essa parte de você dar autonomia, confiar nos times que estão no front é extremamente importante. Fantástico, hein? Que realmente, parabéns, né? Um desafio cumprido. E se a gente, por exemplo, fora da pandemia, né? Porque daqui a pouco, graças a Deus, esperamos que vá passar. Quais seriam, assim, alguns exemplos de projetos na área da saúde, na área da psicologia, nessa área?
Quando a gente olha o setor da saúde, né, a gente tem algumas tendências, né, que se falam muito. Genômica, né, que a gente fala de medicina personalizada, a deshospitalização, telemedicina, né, ela foi uma força motriz nesse momento de pandemia, né, aumentou muito a solicitação do uso, né, tanto é que está tramitando a regulação disso, né, terapia celular, né, de você conseguir injetar essas células, né, para curar determinados prognósticos, novos modelos de remuneração. Então, eu falo que projetos na área de saúde não faltam, né? Então, eu posso falar de ampliações de leito, né, que foi necessário para ir para um momento pandêmico, mas existe retrofits de salas cirúrgicas, compras de equipamentos, né, ressonância, ultrassom, tomógrafo, aceleradores lineares, e todo projeto, pessoal, ele tem o mesmo arquétipo, né? Ele tem a sua iniciação, onde você apresenta o porquê que isso é importante para a organização, ele tem que estar linkado às diretrizes estratégicas da organização, ele tem que fazer sentido para onde a organização quer chegar, e com isso você vai para o planejamento dessa iniciativa, né? Olhando as 10 áreas de conhecimento, a gente vai olhar o que é o escopo, o que eu pretendo entregar com esse projeto, qual é o objetivo dele, por que ele nasceu, né? Qual o escopo, qual o produto. Aí você vai especificar a qualidade, quais são as especificações técnicas que você fala, poxa, esse projeto ele vai trazer valor. Vamos pensar numa nova sala de ressonância magnética. Então, o escopo é a nova sala de ressonância magnética, mas a qualidade é a especificação técnica dessa sala. Porque hoje no mercado a gente tem ressonâncias de 1,5 Tesla, 3 Tesla, 7 Tesla. Eu acho que o pessoal da saúde vai muito se identificar. E qual que é a diferença disso? É a qualidade da imagem. Então, isso te permite dar um prognóstico muito mais correto. Mas, quanto mais mais tecnologia, né? 7 Tesla, o custo do projeto também varia, né? E eu falo das 10 áreas de conhecimento, se envolve a equipe de suprimentos, aquisições, né? Porque no nosso setor de saúde, nós não construímos, então a gente subcontrata, né? Um fornecedor de engenharia para fazer a gaiola, chumbar a sala para não passar radiação. Você faz uma concorrência, né, um bid para o mercado. Hoje tem tantos fornecedores, né, de ressonância, temos Toshiba, Siemens. Qual deles a gente vai escolher? E todo projeto, pessoal, tem risco. Qual que é o risco que isso pode acontecer? Geralmente, esses grandes projetos, grandes máquinas, envolvem de uma importação desse equipamento. Então, riscos que podem acontecer, variação cambial, porque eles são indexados em moeda estrangeira, você pode ter um problema na Receita Federal, a Receita Federal, por algum acaso, entrar em greve. Todo projeto tem partes interessadas, né? Lembre-se do conceito de partes interessadas, são todos aqueles agentes que podem influenciar positivamente ou negativamente seu projeto. Então, quando a gente pensa em uma nova sala de ressonância, a gente tem vários stakeholders, tem paciente, tem médico, fornecedor, a vigilância sanitária, os órgãos que de fato vão dar o ok para você utilizar o equipamento, né? E recursos, são as pessoas que de fato vão te ajudar a implementar essa iniciativa. E um ponto importante é a comunicação. Cada stakeholder quer ser comunicado de uma forma. Quando você fala com a diretoria executiva para dar o update de como está o andamento do projeto, como que você faz a comunicação com o time que de fato vai estar executando o seu projeto, né? Então, percebam que essas 10 áreas de conhecimento que a gente fala, ela já está intrínseca dentro de vocês, né? E o guia, ele fala o quê? Que se você utilizar essas ferramentas, tem mais chance de sucesso. E eu falo que é interessante porque a gente tem uma caixinha de integração, né? E a caixinha de integração é o líder do projeto. São vocês que estão aí do outro lado absorvendo esse conteúdo. Eu falo que projetos permeiam em
independente do setor, pessoal. As organizações são movidas a projeto. Então, é uma área de conhecimento transversal, independente se você é da área de humanas, exatas, biológica. Algum momento da sua carreira vão atribuir você a responsabilidade de gerenciar uma iniciativa dentro da organização. Por isso que esse conhecimento é tão importante e de fato, apoia nessa instrumentalização de você conseguir conduzir esse projeto e ter mais chances de sucesso, né? Fantástico, professora. E ferramentas, professora? Quais ferramentas assim que utiliza no dia a dia? O que é o mínimo aí que a senhora utiliza mesmo na prática? Olha, a primeira coisa, vocês têm que ter um documento que formalize a aprovação desse projeto, porque ele é um acordo com a alta direção. Então, cada organização tem o seu modelo de governança, mas nesse documento, no mínimo, precisa ter qual o objetivo desse projeto? Por que ele está sendo criado? Qual que é a dor que ele quer sanar? Qual a oportunidade que ele vai resolver? Né? E quem são os stakeholders que serão impactados com esse projeto? E como que você mensura sucesso desse projeto? Depois que você entregar, qual é a métrica que você vai falar, pô, esse projeto deu certo ou não? Porque o pior cenário é você entregar algo bem feito que ninguém queria. Então, por isso que eu falo, o objetivo do projeto, ele tem que estar atrelado ao objetivo estratégico da sua organização. Existe uma ferramenta que acho que muitos de vocês já conhecem, que é o Balance Scorecard. Como que ele está linkado? Isso dentro da organização, dentro do mapa estratégico dela. E todo projeto tem suas premissas e restrições. Então, tendo esse documento no qual você aprova no nível de governança existente dentro da sua organização, você de fato vai para a execução. E eu falo que uma das coisas que garante o sucesso de um projeto não é só um bom planejamento, mas é a maneira como você se dedica em relação ao acompanhamento. E eu não estou falando que você precisa acompanhar o projeto todos os dias, mas você ter momentos, dependendo da complexidade do seu projeto, mas uma periodicidade. Ah, é uma vez por semana? É uma vez por semana, toda segunda-feira, 10 horas da manhã? Então, você vai abdicar desse tempo para entender qual é a evolução, como que está o andamento do seu projeto. Se ele está indo bem ou não. Porque as organizações acham que só entregar um plano de projeto e colocar debaixo do braço vai achar que ele vai se materializar? Tenho certeza que não, pessoal. Vocês nem precisam sabotar o projeto. Ele não vai sair do papel. O que faz o projeto sair do papel é a sua dedicação no acompanhamento. E sabe por que isso? Existe uma lei da termodinâmica que diz que o sistema tende ao caos se não tiver uma força contrária que o repele. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o caos, ele é natural, enquanto que a ordem não. Então, para existir ordem, precisa ter uma força contrária. É uma força contrária à entropia. Então, o gerente de projeto tem essa responsabilidade de ser a força contrária. Então, se você se organiza para toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você acompanhar o projeto, entender onde estão os gaps, você cria uma periodicidade de medições. Aquilo que a gente não mede, pessoal, não melhora, né? Já se diz isso. Então, junto com o time de projeto, falar assim, poxa, a gente planejou isso, está andando conforme a gente planejou? Ah, não. Mas o que eu faço para reverter isso e deixar ele mais próximo do que a gente havia planejado? É isso, essa sistemática de acompanhamento. E quando você me fala, professor, de uma ferramenta, eu falo, mais que uma ferramenta, é você ter essa disciplina. Mas, se eu puder dar uma dica de ferramenta, é interessante. Eu gosto muito do MS Project, os gráficos de Gantt. Interessante isso, gente, porque essa maneira de acompanhar projetos pelo gráfico de Gantt, Gantt era Henry Gantt, ele criou esse método em 1914 para acompanhar
a construção dos navios para a Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante. E é uma ferramenta que eu falo, funciona. Então, se vocês tiverem que escolher uma ferramenta, eu falaria esse da Microsoft. Então, para o Office 365, sem nenhuma propaganda, ele é default. Então, para quem não conhece, dê uma olhada, porque ele ajuda no acompanhamento do projeto. Então, ele tem lá a sua linha de base de execução, né, de prazos, uma sequência cronológica do projeto, e você também pode colocar os de custos. Você consegue colocar as pessoas responsáveis por cada atividade. Então, eu falo, uma dica que eu gosto, todo mundo me pergunta de uma ferramenta nova, eu falo, olha, eu uso uma de 1914 e funciona super bem. E até onde eu estava, né, dentro do escritório de projetos do Einstein, a gente entregava mais de 300 projetos simultâneos, né, e com o uso dessa ferramenta. Então, para quem não conhece, vale a pena. Então, tem bastante projeto em saúde, hein? Caramba, mais de 300 projetos. Muitos. É na ordem aí de 600 milhões ano. Prof, para a gente encerrar, fala um pouquinho do teu curso de doutorado, como é que estão os estudos, agora já está no começo, está no final, está indo para Paris, não está indo? Não, por enquanto a gente não está ainda indo para lá, mas eu já entreguei todas as minhas aulas, né, em relação aí os conteúdos. Agora eu estou muito mais na parte de pesquisa, né, de ler muito. Eu já tenho uma pergunta pré-definida, né, e é óbvio que é de projetos, né, entender a importância das ferramentas de soft skill e hard skill para gestão de projetos, e para mim abrir um mundo, assim. Então eu falo que pesquisa é quase um novelo, né? Você vai puxando e vai saindo tanta informação. E com relação ao curso, né, que eu sou coordenadora, eu falo que a gente fez com muito carinho e cuidado, justamente para dar esse insight para um setor que precisa tanto de instrumentação. Eu falo que a saúde antes, ela era gerida muitas vezes por profissionais que não tinham esse arcabouço de administração, né? Então, a ideia de eu ter criado esse curso, professor, foi muito mais para nortear o contexto de saúde, desenvolver competências técnicas, né, arcabouços, instrumentos e competência humana, né? A parte de competência humana, quando a gente fala de liderança, colaboração, porque projeto é isso, pessoal. Ninguém faz projeto sozinho. Você tem stakeholders, são multidisciplinares. E no nosso contexto de saúde, eu falo que tem uma complexidade social e técnica muito grande. Por quê? Porque temos um conjunto de pessoas com arcabouços mentais totalmente diferentes. Então, o que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. Então, a gente precisa estar muito atento no modelo de comunicação, né? Então, isso foi um ponto que eu falei, para esse curso, né, que eu desenvolvi, precisa ter. Porque não tem certo e errado. Tem uma pessoa que é óbvio para ela quando a gente fala termos de projeto, mas para uma área, às vezes, assistencial, não é óbvio, não foi isso que ele viu na graduação dele. Então, assim, como você minimiza isso? Né? Entender que o óbvio não existe. Então, essa foi o panorama da questão em criar esse curso, instrumentalizar mesmo um setor que qualquer mudança faz muita diferença. Eu sou uma entusiasta no tema de gestão de projetos em saúde, professor, e eu agradeço demais esse espaço para a gente conversar um pouquinho, e vocês que são da saúde, tenham certeza que essa ferramenta de gestão de projetos vão apoiá-los demais na implementação, execução, desenvolver novas iniciativas dentro da sua área de atuação, seja em pacientes graves, seja na área de clínica médica, seja na área de endoscopia, na área de imagem. Não há limites para melhoria, pessoal. Então, projetos têm disso, né? Você busca para sempre criar um status quo, desbravar o status quo. Excelente. Eu vou tomar a liberdade de colocar o link do seu curso, desse curso de... É uma pós-graduação, né, professora?
É um certificate, ele tem 160 horas, com Uhum, 40 horas de mentoria. Então, a uhum, gente quer de uhum, fato que esses profissionais saiam do curso uhum, com um projeto pronto, né? Que uhum, eles coloquem em prática, porque isso, o aprendizado, essa parte passiva, você absorve só 50%. A gente quer de fato que a pessoa saia fazendo, né? uhum. Então, essas mentorias ajudam. E eu fico muito feliz de você disseminar esse curso aí Ah, também. claro, com certeza. Professora, muitíssimo obrigado, né? Esperamos que no futuro a gente tenha outras oportunidades, até a gente tem um link muito grande entre os mestrados, aqui eu sou professor do mestrado e a gente tem o mestrado em saúde também, tanto mestrado e doutorado.